Olá, pessoal. Está no ar mais um Backstage do Salas Brasil, o nosso programa dos nossos clientes do Salas Brasil, um programa de eventos. Na verdade, sempre por trás dos nossos convidados, a gente quer tirar um pouco das experiências que o convidado teve com os eventos que foram realizados, de preferência, dentro das dependências de uma das salas do Salas Brasil, né? Hoje nós estamos aqui trazendo mais um convidado importado de Curitiba, do Paraná. A especialidade dele é montanha-russa. A vida dele vive nos altos e baixos do mercado. E eu acho que é uma história, no mínimo, super curiosa e diferente, que vocês vão ter oportunidade de conhecer o que é uma pessoa que tem que vence os seus desafios na vida e, e também vamos tentar tirar do nosso convidado um pouco de o que os eventos fizeram dentro da empresa dele, né? Jackson Santos, eu quero agradecer a sua presença aqui, você que é sócio fundador, né, da Trade Stars, né? Doce. Um dos fundadores da Trade Stars. Muito obrigado por você ter vindo, obrigado por dar uns minutinhos aqui para contar a tua história. Valeu mesmo, cara. Claro, a honra é minha, cara. Queria agradecer, aproveitar então, agradecer você, Oswaldo, agradecer o Salas Brasil e por toda a recepção que a gente teve da equipe desde o momento que a gente chegou. A gente faz evento em muito lugar, assim, e é muito bom o atendimento aqui, é diferenciado o que vocês Pô, fazem, é muito legal. legal. Fico feliz em saber. Cara, você tem só 29 anos? Só 29 anos, faço 30 agora em setembro. Faço 30 agora em Cara, eu setembro. já passei um pouco. Mas cara, já fiz muita coisa, hein? 29 anos, mas já tenho algumas vivências aí. Então fala um pouco disso. Conta aí como que... Antes de falar brinquedo de montanha-russa, né? Porque falar de trade Justo, justo. é, é um pouco isso, né? Mas as coisas não nasceram aí, né? Não. É, Como que isso caiu no teu colo? Como é que foi essa sua trajetória? Cara, eu tenho veia empreendedora desde muito cedo, né? Eu tinha uns 14, 15 anos, eu já comecei a empreender. Então já vendi picolé, já vendi água no sinal, já vendi, juntava latinha pra vender. Sempre tentei Por empreender. necessidade ou para ganhar uma grana? Cara, Ou já para sentir a adrena? os dois, pela necessidade, que eu precisei me virar logo cedo. Eu não venho de uma. Minha família. Meu pai, eu costumo dizer o seguinte: meu pai nunca deixou faltar comida dentro de casa, mas nunca existiu abundância. Então, tomar um refrigerante naquela época era raro, né? Então, falei, pô, Naquela época, estamos falando de 15 anos atrás. exatamente, Porque tudo é muito rápido, né? Então, É, é que nem jogador de futebol, né? Naquela época, mas foi ontem, é, né? é, E aí, continua. Não, e aí eu sempre tive essa coisa de querer ter o meu próprio negócio, porque eu entendia que através disso eu poderia ter liberdade. Eu nunca me encaixei muito bem, para ser sincero, no mercado de trabalho, nas regras, no próprio sistema escola, faculdade. Eu não fiz faculdade, fugi da escola cedo. Então eu sempre gostei dessa coisa de empreender, de me desafiar, da meritocracia, de não ter um teto, sabe? E por acaso, mesmo nesse momento onde não existia tanto luxo, sempre teve uma vozinha que gritou dentro da minha cabeça: cara, você nasceu pra mais. Você nasceu pra mais do que isso aqui. Eu não sabia exatamente o que é essa vozinha, até hoje não sei, pra ser muito sincero. Não sei de onde vem isso. Eu tive poucas referências. Literalmente mesmo, você ouvia? Não, Não, assim, não, mas é quase que palpável, quase que literalmente. E pronto, aí, cara, nessas andanças da vida, pulando um pouco agora, com 18 anos eu servi o exército, fiquei 1 ano e meio dentro do exército. Saio do exército, eu assim, descobri o que era o significado da palavra disciplina, de fato, da palavra hierarquia, da palavra resiliência. eu fui também, cara. Eu Foi? sou soldado da reserva. Que legal, legal. E, e aí, bicho, essa disciplina, inclusive, eu devo muito o meu sucesso no trade e na vida a essa disciplina, assim. Logo que eu saí do quartel, eu tava sem emprego,
trabalhei para um dentista, fazia panfletagem para esse dentista. Então, eu lembro que a primeira vez como que começou esse trabalho? Eu tava vendendo perfume. Você vê, toda hora eu tô vendendo alguma coisa, né? Sou um vendedor desde cedo. E eu tava vendendo perfume de porta em porta e não tava vendendo nada nesse dia. E eu tô passando na frente de uma clínica e tem uma menina abordando as pessoas. Lá em Curitiba, tem uma menina abordando as pessoas. E eu fiquei observando. Eu cheguei nela e falei, cara, o que você faz aí? Qual que é teu trabalho? Aí ela olhou pra mim e falou, não, eu tenho que prospectar as pessoas e levar lá pra clínica. Cada pessoa que eu consigo levar pra fazer uma avaliação gratuita, eu ganho R$10. Cara, aquela hora eu olhei assim pra rua, eu não via mais ninguém, eu só vi um monte de nota de dezão, assim. Falei, cara, esse negócio eu sei fazer, porque eu sou bom de conversa. Você não consegue um emprego aí pra mim? Pô, pior que eles estão contratando. Aí fiz uma entrevista e tal, e comecei a trabalhar lá. Só que esse dentista, ele já estava meio que no final da carreira dele de dentista. Ele era operador de bolsa desde os anos 2001, 2002. E ele já estava no final até porque ele já fazia trade. E não estava mais fazendo sentido aquela vida empresarial para ele. E ele estava querendo sair para viver só do mercado financeiro. Eu não sabia nada sobre esse mercado, né? Saí dessa clínica, uns 2 anos passaram, eu precisando de uma oportunidade de trabalho, liguei para um desses... Eram 2 dentistas, o Luiz e o Carlos. Mandar um abraço para eles, inclusive. Liguei para um deles, que foi para o Carlos, né? Eu falei, doutor, você tem uma oportunidade de emprego para mim? Não tenho. Vem aqui amanhã, tal horário. Quando eu cheguei lá, não era clínica mais odontológica, era uma empresa já dentro do mercado financeiro de educação. Cara, tudo... É. Ah, fazendo educação. Mercado... Trade e educação. Ah, Aí, cara, comecei a trabalhar. O meu trabalho lá dentro era o telemarketing. Então, basicamente, eu entrava em contato com as pessoas que se inscreviam para palestra para confirmar. Oswaldo, vi que você se inscreveu aqui para o nosso evento que vai ter hoje no Salas Brasil, 20 horas. Queria saber se tua reserva está confirmada, porque são vagas limitadas na sala e tal. Você confirmava, anotava na planilha, ou não confirmava, marcava em vermelho na planilha. E esse era o meu trabalho, fazia 400, 500 ligações por dia. Só que, cara, sempre teve uma pulguinha atrás da orelha de... Será que esse negócio de trade funciona de fato, ou essa galera aqui só ganha dinheiro vendendo curso? Eu tinha essa coisa na minha cabeça. Mas, ao mesmo tempo, pra mim, era meio que... Eu tava trabalhando, então, assim... me ajudou a me reerguer. Tinha uns 3, 4 meses que eu trabalhava dentro da empresa. Um dia, um dos sócios dessa empresa saiu assim da porta para fora. E Curitiba, como você conhece, é frio. Bateu aquele vento gelado. Eu virei para fechar a porta. Nisso que eu virei para fechar a porta, o computador dele estava aberto. E eu, muito curioso, fui olhar. Tinha uns gráficos lá que ele estava operando no mercado. E bem na parte de baixo, assim, do monitor, aparecia um valor, $33 mil e alguns quebradinhos. É engraçado que você lembra de tudo como se fosse hoje, né? Porque foi Muito aí marcante, foi o... E aí eu olhei... $33 mil. Quando eu comecei a trabalhar no mercado, o dólar era mais ou menos uns 3,50, 3,60. Eu sei que eu saí dali, peguei o busão, fui pra casa e a cabeça a 1000. E aí eu comecei a fazer conversão. Eu falei, cara, esse cara tá ganhando mais de R$100 mil nessa operação. E eu tô na mesma sala que ele e eu ganho R$1.500 por mês. Eu falei, meu Deus do céu, cara, eu preciso aprender esse negócio. É verdade, é real, eles não ganham dinheiro só vendendo curso. Chego no outro dia, cara, a primeira coisa que eu fiz foi chamar ele no canto. Falei, Carlos, você conseguiria me ensinar? Eu queria aprender a fazer o trade também. E o Carlos foi meu primeiro mentor, assim. O cara que me ajudou desde o início, me apresentou o conceito do mercado internacional. E foi uma missão para ele, porque, como eu te falei, eu não tenho faculdade, eu não tinha nenhum estudo
na área, então ele me ensinou do zero mesmo. 2 anos mais ou menos depois disso, eu já ganhava, sei lá, cara, 7, 8 vezes mais do que eu ganhava com salário. Eu continuava ganhando o mesmo salário, ganhava tipo 8 vezes mais com o trade. Você ainda ficou lá? Fiquei lá. Fiquei lá por conta do ambiente, do aprendizado e tudo E mais. você estava respirando, né? É, O mundo ali, né? exato. Então, pra mim, todo dia era uma coisa legal, assim. Eu fui crescendo de funções, porque aí, depois que eu fui aprendendo a operar, me colocaram pra ensinar os alunos mais novos, instalar a plataforma. Então, isso foi me cativando a ficar ali. E 3 anos depois desse dia dos $33.000, eu sou chamado numa reunião e fui convidado a ser sócio do negócio. E aí eu me tornei sócio da Trade Stars. E aí eu lembro que no dia eu falei, Já chamava Trade Stars? já. Dos dentistas? Não, dentista era Outra coisa. outra coisa. Alguma coisa sorriso. Era outro CNPJ nesse momento. E eu lembro que eu olhei assim e falei, gente, Trade Stars já era uma empresa multimilionária, assim, consolidada no mercado. Falei, eu tô ganhando muito bem com trade, mas acho que eu não tenho dinheiro suficiente para entrar na sociedade. Aí eles olharam para mim e disseram, não, mas a gente não tá te pedindo dinheiro. Esse é um presente que a gente tá te dando pela sua lealdade aqui dentro e tudo mais. E aí foi isso, eu recebi como um presente essa sociedade, dessa empresa que, pô, mudou a minha vida. Queria mandar um abraço pro pessoal da Tribo, do Aldeia. A Tribo e o Aldeia são as comunidades que nós temos dentro da Trade Stars. A Trade Star cuida de 2 comunidades, a Tribo e o Aldeia, que são 2 comunidades que trabalham na parte educacional. Aquilo que o Carlos fez comigo lá atrás, Você multiplicou. Hoje a gente está em mais de 45 países, mais de 25 mil alunos ativos que estão o tempo todo ali. A gente opera 24 horas por dia dentro do mercado financeiro. Fuso, né? Com esses alunos. Então, isso é uma coisa interessante que já tiveram algumas pessoas que me perguntaram por que você ainda não seguiu carreira solo? Porque dentro desse mercado é muito comum, depois que você ganha um nome, uma notoriedade, você fala, pô, posso seguir uma carreira solo aqui. Mas aquela mesma lealdade e motivação que eu tinha lá nos meus primeiros 2, 3 anos, eu sigo tendo até hoje e enfim, sou muito feliz em fazer parte desse projeto. Nos bastidores ali, a gente falava um pouco sobre perfil, né? Perfil dos investidores, né? Talvez dos alunos que te procurem para aprender, né? Uhum. E aí eu te perguntei, ali te provocando, né? Os caras querem ficar ricos, os caras só vão atrás... Então, trading é ganhar dinheiro? E me parece que, pelo que eu vi um pouco do teu livro, pelo que eu li, sua visão é uma visão mais ampla, mais profunda e até mais filosófica, Sim. né? Em cima do que é fazer trading. Então, eu queria saber um pouco, contado por você, né? Se eu te perguntar secamente, o cara que vai no trading quer ficar rico, quer ganhar dinheiro? Sim ou não? Sim, sim. Ele quer ganhar dinheiro. Ele quer ficar rico. Mas o trade, principalmente no Brasil, ele é visto de uma forma ruim. E isso porque foi colocado de uma forma ruim. As pessoas olham o trade, muitas vezes, como uma aposta. E ele pode ser levado como uma aposta, ele pode ser levado como cassino. Existem 2 tipos de perfil dentro do mercado. O jogador e o profissional. O jogador é 90% de quem entra para esse mercado é jogador. Ele entra porque ele vê a possibilidade de ganhar dinheiro fácil. Então ele está atrás disso. O jogador, ele basicamente conta com sorte e azar o tempo todo. Então se meu dia tá bom, hoje eu vou ganhar dinheiro. Se meu dia tá ruim, eu vou perder. Mas quando ele perde, geralmente ele perde tudo. E aí ele coloca mais dinheiro. E aí ele perde de novo. E ele coloca mais dinheiro, aí ele ganha um pouco. Aí eles têm a sensação, opa, eu sei fazer. E ele perde de novo. Como qualquer jogo de azar. E ele vai afundando. O profissional, ele também perde. Também tem dias de perda. Só que o profissional, ele entende como controlar essas perdas.
Um trader profissional, ele precisa ter método, mente e money. São os 3 M's de Alexander Elder. Money, quando a gente fala sobre money, é sobre gestão de risco, gestão financeira. Então, quando eu ganho X. Quando eu perco menos do que o X que eu ganhei. Desse jeito, eu crio uma expectativa matemática positiva. Então, no médio e longo prazo, não tem como fechar negativo. Só que perceba, médio e longo prazo. O que 90% das pessoas fazem dentro desse mercado? Não, curtir, que é hoje. Ele pega o salário dele, ele coloca lá, ele quer dobrar. Só que tem um ponto, Oswaldo. Às vezes ele não só dobra, como triplica. Cara, eu conheço casos de pessoas que transformaram, tipo, $7.000 em mais de $200.000 em 15 dias. E devolveu os $200.000 tudo em uma noite. Porque no mercado você tem uma coisa chamada alavancagem. E ela te permite ganhar muito dinheiro. Só que se vai pro lado contrário, você perde tudo que você colocou também. Alavanca ao contrário. Exatamente. E aí, você falou assim, quando a gente estava nos bastidores. Na essência, nós estamos falando sobre dinheiro. E a resposta foi não. Por quê? Porque enquanto a pessoa não se entender como ser humano, não entender a parte da inteligência emocional, da psicologia, não entender os gatilhos que trazem para ela medo, ganância, que são os 2 sentimentos que predominam no mercado, medo e ganância. O cara, quando a operação está indo contra ele, ele muitas vezes encerra a operação no prejuízo porque ele fica com medo de perder mais dinheiro. Quando vai a favor dele, ele ganhou lá 100, 200, 300 dólares no dia, ele não vê, ele fica cego. Pô, 300 dólares, ganhei mais de R$1.000 no dia trabalhando da minha casa. R$1.500 trabalhando da minha casa. Mas ele não enxerga isso. Então o que ele faz? A meta era 300, eu vou fazer 600, 700, 800. Até uma hora que ele devolve tudo. Ele está sempre sendo controlado pelos sentimentos dele. Por isso que eu digo que, na essência, aquilo que a gente faz é se conhecer como ser humano e melhorar como ser humano. Porque quando você se torna uma pessoa foda, você tem um resultado foda. Agora, quando você só quer o resultado foda e você é uma pessoa, não tem como o resultado acontecer. Então, por isso que a gente trabalha tanto essa parte do comportamento. Você falou, no Brasil, o trade é visto como... um trader, né? É visto como uma pessoa... Sei lá, Apostador. Um apostador, né? E eu lembrei que eu sou fã de um filósofo que ele chama Juan Melé, um europeu, e eu fui assistir uma palestra dele recentemente, que ele veio aqui para o Brasil, e ele falava sobre dinheiro, sobre o perfil das pessoas, como elas lidam com dinheiro. Vários perfis de pessoas no mundo. E ele diz que o brasileiro é uma das pessoas que mais tem problemas de falar a respeito do dinheiro. Total. É até uma comparação curiosa, né, com relação a outras personalidades do mundo. Ele dá um exemplo assim. Você pergunta para o americano, mas qual é o seu salário? Né? Daí o cara fala para você, o salário dele é anual, né? Fala dos seus dividendos, tudo de uma maneira aberta, né? E aí ele brincava, ele falou assim para ele, você pode perguntar para o cara qualquer coisa íntima dele, para o brasileiro, mas se você perguntar sobre dinheiro, você está ofendendo ele. Fala, quando você ganha, o cara falou, você quer saber da minha vida e tal, né? Então eu queria... E aí ele faz todo um discurso e tal, o cara é fantástico. E aí Como é o nome dele? Juan Melé. Depois ele é um antropósofo. Ele é da antroposofia, antropósofo. Tá. E então ele tem uns estudos bem legais. Depois a gente passa o contato e tem uns livros também. Já tem 80 anos de idade, eu acho que o Melé. Legal. E aí e eu queria que você fizesse um paralelo com relação a isso, né? Com relação a essa coisa do dinheiro, né? Do brasileiro, se você também tem essa sensação, né? É porque você fala muito de medo do dinheiro, tudo. Se você sabia também que o brasileiro também, se você também sente que o brasileiro é um pouco esse perfil medroso, porque eu acho que o que pega muito na nossa população é justamente esse medo, né?
Medo de saber lidar com o dinheiro. Primeiro vem o medo, né? E segundo, um pouco dessa coisa da discriminação das pessoas que conseguiram ganhar algum dinheiro, de falar, seu dinheiro, ganhou, tá rico, hein? Fala sempre no ar, né, pejorativo, né? Sim. O medo, ele vem do desconhecido, né? E aí a gente mora num país onde a maioria, a esmagadora maioria das pessoas não tem estudo. E o estudo que a gente tem, infelizmente, ele é um estudo arcaico. Não, quando eu falo isso, na escola você não aprende sobre dinheiro. Bom, peraí, no final de tudo você vive num sistema capitalista e você vai precisar de dinheiro em algum momento. Você não aprende sobre isso. É verdade. Se você perguntar agora para qualquer pessoa na rua, dificilmente você vai encontrar uma pessoa que entende o que é um CDI, um CDB, um rendimento, uma ação. O que é uma ação? A pessoa não sabe. Só que isso é básico. É básico. Se você pega a população americana, 50% das pessoas investem. A criança, ela nasce já com o pai abrindo uma conta de investimento. Aqui não. Por quê? Porque não é ensinado, né? Bom, a gente sabe os motivos pelo qual não é ensinado, né? Se eu ensinar as pessoas a serem livres... não vai precisar... Pronto, não tem operário, né? Se eu te ensino a ser livre, não tem operário. Então, né, vamos partir desse princípio. Por que as pessoas têm medo? Pô, é novo. Durante uma vida inteira, a pessoa entendeu que ganhar dinheiro é sinônimo de... Eu sempre faço essa dinâmica nas minhas palestras. Gente, eu vou falar uma palavra aqui agora, eu preciso que você não pense muito. A hora que eu falar essa palavra, você vai me falar a primeira coisa que vem na tua cabeça. A palavra é trabalho. Aí vai, público. Cansaço, lotação, chefe chato, e vai. Aí, umas 15 palavras. Fala assim, vocês perceberam que o trabalho de vocês é uma desgraça? As pessoas riem. Por quê? A vida inteira ela teve um processo de construção sobre trabalho. E na cabeça dela, trabalho é trabalhar 8, 12 horas por dia. Se fuder. Pra chegar no final do mês ganhar um salário que ela olha e fala assim, puta, eu acho que eu merecia mais do que isso. Só que ela não sai dessa roda. Essa foi a concepção dela do trabalho. Aí pensa o seguinte, Oswaldo, ela vem pro mercado financeiro. Aí eu falo pra ela assim, cara, você vai ganhar dinheiro trabalhando 2 horas por dia, de dentro da sua casa e vai ganhar mais do que você ganha no teu emprego. A mente da pessoa, nesse exato momento, começa a sabotar ela. Ela fala, não faz sentido. Quantos anos você tem? Tenho 40 anos. Pô, durante 40 anos da sua vida, você aprendeu que trabalho não tem nada a ver com isso que eu tô falando agora. Na verdade, o que eu tô falando agora chega a ser um insulto, soa como um golpe pra sua cabeça. Não, você fala, esse cara é charlatão. Não, cara, você só não tem a ferramenta correta, você não tem o ambiente certo, você não tem uma metodologia e você só conhece a sua realidade. Só que existem outras realidades. Existem outras realidades. Então, o medo, ele vem do desconhecido. Quando a gente fala sobre medo, eu costumo dizer para as pessoas assim, você tem medo de quê? Tem medo de arriscar? Mas o maior risco que você pode correr, e era disso que você deveria ter medo, o maior risco é você passar uma vida inteira vivendo uma vida que você não quis. Passar uma vida inteira vivendo aquilo que, na verdade, você detestou, odiou. Aí você chega no final da vida e olha para aquilo que você viveu e fala, putz... E não arriscou, né? Não arrisquei. Eu troco a probabilidade do sucesso pela certeza da mediocridade. E aí é absurdo, pô. E aí, quando a gente pensa nessa construção que a gente acabou de fazer aqui, surge, então, essa coisa do cara que ganha dinheiro no Brasil, ele é errado, né? Você olha pro cara, o cara que tá ganhando dinheiro, tá vendendo droga. O que esse cara tá fazendo? Deve estar fazendo coisa errada. Porque as pessoas não entenderam que é possível ser próspero. Aqui não existe... A palavra prosperidade nem existe aqui. Aqui é a palavra ostentação. Aqui a palavra é ostentação. E isso tá totalmente ligado à nossa educação, né, cara? É um dos trabalhos da tribo, um dos meus trabalhos da Trade Stars, é justamente... Meu primeiro objetivo é impactar as pessoas para que elas entendam. Peraí. Ele não precisa virar trader, não. Ele só precisa... Peraí. Minha vida não tá do jeito que... A minha vida tá uma bosta. Ao menos pro cara poder se sacudir. Pô, se ele pensar, pô, minha vida não tá legal, ele vai se sacudir. Vai ser no trade? Eu não faço só trade.
Eu ganho dinheiro com meus livros, eu ganho dinheiro com palestra, eu ganho dinheiro com YouTube, ganho dinheiro com Instagram, ganho dinheiro com vendas. Mas tudo isso porque eu não me conformo que só existe uma única forma de ganhar dinheiro. Então, assim, o trade é uma fonte de renda. Para mim, é a melhor, mas isso para mim. Por quê? Porque eu sou bom fazendo isso. Para mim é a melhor. Me traz uma liberdade absurda. Hoje, se eu quiser reconstruir minha vida, eu vou para a Europa. 3 anos eu tô me mudando para a Europa. Tô todo ano lá, acho que mais uns 2, 3 anos tô me mudando para lá. Eu não preciso de um emprego, cara. Olha como que isso é libertador. Eu não preciso de um emprego. Se quiser ir agora morar em Londres, eu chego lá, eu sento dentro... Continua operando, continua acabou. fazendo o que faz. Cara, quanto que vale isso? É muito bom, né? Por isso que o trade ele te traz, quando você consegue gerir o trade como um profissional, você tem liberdade financeira, liberdade de tempo, liberdade geográfica, cara. Isso aí... Agora, você falou dos livros, né? Vamos falar um pouco da arte de sobreviver ao loss, né? Me explicar um pouco, porque é legal, mas se você lançou um livro que ensina como sobreviver, né, ao loss, você deve ter tido muitos casos ou visto muitos casos de pessoas que de repente ficaram muito mal ou... tem gente até que se mata por causa disso, né, cara? Tem. Saiu uma manchete, cara, uma vez, acho que foi 2022, que day trade, porque trade e day trade são coisas diferentes, né? Uhum. Day trade é uma modalidade, então day trade, aí eu tenho swing trade, eu tenho position trade, que basicamente o que muda é o tempo de cada operação. E a matéria era uma coisa assim, day trade é mais viciante que cocaína. Né? E realmente, quando a gente mora no país onde as pessoas não investem na bolsa, mas jogam no tigrinho, é exatamente isso que acontece. Elas pegam e olham da mesma forma para o trade. Mas voltando ali sobre a arte de sobreviver ao loss, foi meu primeiro livro publicado, né? A primeira missão de um trader é sobreviver. Eu tenho 10 anos no mercado. Como trader, eu sei que eu vou perder. Eu já sei que eu vou perder. Funciona mais ou menos assim. A minha metodologia. Em alta performance, eu acerto 70% das vezes. Isso é uma taxa de acerto absurda. Cada 10 operações, 7 eu vou acertar. 100 operações, 70 eu vou acertar. 1000 operações, 700 eu vou acertar. Só que eu não tô olhando só para aquilo que eu vou acertar. Peraí, se eu tenho 70% de acerto, quer dizer que em 1000 operações eu vou errar 300. Eu vou errar. Vai dar ruim essas 300. Eu já sei disso. Já tá dentro do cálculo. Agora eu tenho que saber o que eu faço com essa perda. Porque, pense o seguinte. Quando eu tô operando dentro do mercado, eu tenho uma possibilidade de ganho e uma possibilidade de perda. Quem define quanto você vai ganhar e quanto você vai perder é você. Se você quiser colocar um ganho de $50 numa operação para uma perda de 20, você pode fazer isso. Se você quiser colocar uma perda de 5.000, você pode fazer isso. Risco e retorno é proporcional. Então, quanto mais você arrisca, mais você pode ganhar. Só que para arriscar mais, você tem que ter mais habilidade também. Mais capital. Então, o trader profissional, ele sabe que ele vai perder e ele sabe sobreviver a isso. Eu passo por momentos ruins no meu mercado. Tem mês que não encaixa, cara. Tem mês que eu tô operando e falo, cara, acho que eu desaprendi a fazer esse troço aqui. Mas eu não quebro minha conta. Eu não acabo com o meu dinheiro no mês que eu tô perdendo. Eu perco uma fração dele. Só que quando eu ganho 2, 3, 4 vezes essa fração, entende? O jogador compulsivo, ele não entende isso. Então, quando ele tá perdendo, o que ele faz? Ele tenta recuperar. E nessa de tentar recuperar, pensa o seguinte, Oswaldo, eu acabei de perder dinheiro. Meu cérebro ligou um sistema de alerta aqui agora, né? Neurociência, isso. Ligou um sistema de alerta, eu preciso te proteger. Você para de agir de forma racional e começa a agir de forma emocional. E a sua próxima decisão de comprar um ativo dentro do mercado financeiro não é porque você analisou que existe uma probabilidade. Você tá no... É simplesmente porque você acabou de perder. E o teu cérebro tá falando, você precisa recuperar. E aí você começa a operar por impulso. E aí você perde mais. E você faz o quê? Continua.
E você perde mais. E aí o cara quebra. Então a primeira missão de um trader é sobreviver, cara. Meu objetivo eu tenho dias bons no mercado, eu tenho dias ruins. Agora, um dia ruim não pode me definir. Pô, é a mesma coisa que aqui, eu tô em empresa. Pô, esse mês aqui não foi tão legal. Quebrou a empresa porque não foi legal o mês? Pô, tem mês que vai ser bom pra caramba, tem mês que não vai ser tão bom. Mas quebrou a empresa? Não, porque tem uma gestão. No trade é igual. Se não tiver gestão, é jogo. Entendeu? Vamos agora, então. É fascinante essa conversa, muito legal. Que bom que você está gostando. Vamos. Fala um pouco para mim, puxar a sardinha agora para o meu lado, vai tentar pegar. Fala um pouco para mim dos eventos. O que os eventos, esses presenciais, esses que você fez conosco e tantos outros que você faz aí rodando, tem trazido para você de experiência em contato direto com os seus alunos, né? Porque eu acredito que você estava me falando que vocês operam 24 horas por dia em vários países, tal. Um mercado muito online, né? Muito, muito online, né? Você não tem tantas oportunidades assim, acho que até gostaria de ter mais, né? De conversar com os caras, né? Sim, sim. E como é essa experiência dos eventos para você? Então, até aproveitando mais uma vez, a gente vai falar sobre os eventos. Quem estiver assistindo, não foi combinado, ninguém pediu para fazer esse merchan, mas o atendimento aqui é muito bom. Se você precisar fazer um evento presencial, eu super indico. Tá bom, eu vou investir. Virem para cá. Vou começar a investir. Mas assim, cara, o evento, eu costumo dizer o seguinte: o online é extremamente mais lucrativo pra gente. Hoje é muito mais lucrativo. Por quê? Porque é escalável. Então, assim, colocar 10 mil pessoas para me assistir hoje, 15 mil, 20 mil pessoas para me assistir ao vivo hoje, no online eu consigo fazer isso com uma certa facilidade. Sem dúvida. Né? Porque eu tô numa sala de YouTube ali, você investe em tráfego pago, você faz uma boa campanha e as pessoas vêm. Você alcança muito mais gente, né? E eu posso fazer de dentro da minha casa. Então, quanto que isso me traz escala? Não tenho dúvida. Só que o presencial, cara, ele tem uma magia. O tete a tete, o olho no olho. Você tá ali com a pessoa, você conhecer a história da pessoa. A gente costuma dizer que dentro da tribo a gente é uma família. Eu não vou te dizer que dos 25 mil, mas de muitos deles, eu conheço a família deles. Eu sei o porquê que eles entraram no mercado, qual foi o propósito dele. Uma entrou porque ela nem queria fazer trade, ela queria colocar o neto dela para fazer trade. Porque ela viu a possibilidade do neto dela fazer trade. O outro entrou porque queria dar uma vida melhor para a família. A outra entrou, tem um aluno de São Paulo que uma vez a gente estava na Bela Paulista, né? Na padaria. A gente estava na padaria. Bela padaria, né? Bela padaria. E aí... E fazendo merchan aqui pra Bela Paulista. E aí ela falou assim, cara, sabe por que eu comecei a fazer trade? Porque eu me invalidei. Chegou um determinado momento da minha vida que eu dediquei toda a minha vida para os meus filhos, para o meu esposo, e eu esqueci de mim. E parece que eu não tenho uma função hoje. Então, no trade, eu me senti útil de novo. Cara, olha que forte isso. E você ouviu uma mãe falando isso pessoalmente para você? Então, assim, isso é muito legal. Quando a gente encontra os alunos, né, como você falou, a gente tem aluno no mundo todo. A gente está indo agora para Lisboa, Porto, né? Vamos para Porto, depois vamos para Lisboa, depois vamos para Roma, Milão. Isso aí? Lisboa de novo. E sempre que a gente chega lá, cara, é muito gostoso, bicho. Vai fazer um evento, pô, aquela fila de gente para abraçar, tirar foto. Pô, é massa demais, cara. Eu gosto muito desse contato com as pessoas, assim. Eu gosto de gente. Eu acho que o evento presencial nesse teu mercado, em particular, ainda é mais interessante justamente porque as pessoas devem se sentir um pouco solitárias, né, também, né? Sim, e cara, tem uma coisa, cara, ó, isso é muito louco, se você for parar pra pensar. Imagina você recebe uma campanha que nesse evento que a gente tá fazendo aqui no Salas Brasil. A campanha é assim, cara, você vai vir pro evento e eu vou te ensinar presencialmente a fazer o primeiro dólar. Não tem como eu mentir pra você. Eu não tô online, eu tô presencialmente, na sua cara. Só não vem se você não quiser. O cara, ele vem, nem que seja pelo desafio. E ele, quando ele faz o primeiro dólar dele
Na prática, faz $1. Ele não precisa fazer $1.000, não, cara. $1 que ele faz. Ele fala, meu Deus do céu, como que eu não fiz isso na minha vida antes? E dá pra ver na feição das pessoas assim, cara, ela ganhou o primeiro dólar dela, cara, parece que, sei lá, ganhou na Mega Sena, assim, ela, pum, dá uma explosão dentro da cabeça dela, sabe? É muito, muito interessante. É massa. E, Jackson, eu queria, já chegando aqui na parte final do nosso programa, né, agradecer demais. A gente teria mais um tempinho aqui para conversar, porque é muito legal essa parte filosófica do negócio, né, de entender. Gosto também. Também. De entender como que funciona a cabeça das pessoas, né? Esse lado humano é legal demais, né? E eu queria que você desse uma dica aqui para os seus ouvintes, né, para o seu público, na verdade, das pessoas que querem se aproximar de você, que de repente que assistiram aqui o nosso programa e de repente falam assim, cara, vou começar uma carreira, vou arriscar, vou entrar Claro. e tal, tudo. Como que elas fazem para entrar em contato com você? Se você está programando uma agenda aí para... Tá. já que você vai para a Europa, mas aqui internamente, como é que está a sua agenda para esses próximos meses? Eu não sei se o pessoal consegue deixar na edição aí, o Instagram, acho que dá para deixar, A né? gente dá um jeito, sim. A gente deixa o Instagram aí, então se precisar, manda mensagem, fala que veio através do podcast, que a gente consegue te orientar qual que é teu perfil, o que você está buscando, você quer aprender a fazer trade, você quer investir, né? Eu preciso entender qual que é teu perfil, o que você está buscando para poder te atender. A gente tem o Trade Stars é um grupo, né? Então você tem desde a parte de investimento, a gente tem investimento em carteira de investimento, mas a gente tem investimento em precatórios, aí a gente está começando agora com incorporação imobiliária. Então, cara, assim, é um network e um... Fantástico. Porra, absurdo. Muito legal mesmo. Então a gente deixa aí o Instagram. E até te falei aquele momento antes da gente começar ao vivo, sobre os eventos presenciais, mas eu até esqueci, a gente tá com uma... Não sou eu que tô em todas as cidades, mas minha empresa em si tá rodando o Brasil inteiro. Então a gente fez aí nos últimos meses, Floripa, Goiânia, São Paulo, acho que a gente já fazendo pela terceira, quarta vez, Brasília, Manaus, Balneário Camboriú, Curitiba. A gente tá com uma equipe rodando, em algumas das cidades eu vou junto. Então, dando palestras. Dando palestra e fazendo evento igual esse daqui que a gente fez. Não é só a palestra, o cara mas já sai... sempre com a marca Trade Stars, é isso? Sim. Tá. E o cara sempre saindo com a ferramenta já para operar dentro do mercado financeiro. Então, o pessoal acompanhando lá no Instagram, eles conseguem pegar a agenda. Ele tem uma formação de vocês, é isso? Tem um Sim. certificado? Não certificado, mas eu... Na prática, ele já sai com uma conta aberta e sai operando? Sai com uma conta aberta e sai operando, perfeitamente. E o evento é gratuito, né? Então, acho que isso é bem legal. E aí, provavelmente vai surgir uma dúvida das pessoas. Por que o evento é gratuito? Eu ia perguntar, posso? Pode. Por que o evento é gratuito? Porque eu entendi o seguinte, cara. Se o meu produto, de fato, tem valor e ele entrega resultado, eu primeiro entrego o resultado pro meu cliente e depois, quando você tiver resultado, você vai falar assim, cara, se gratuitamente esse cara já me fez ter resultado, imagina se eu entrar pra tribo, pra aldeia, se eu comprar um livro dele, se eu contratar uma palestra desse cara. Então eu faço... A tribo e a aldeia são mentorados de vocês? São mentorados nossos, justamente. Justamente isso. Então eu faço esse caminho inverso. Primeiro eu te mostro que dá para ter resultado, você tem resultado, e depois você tem informação, embasamento suficiente para definir. Uma dúvida surgiu minha agora antes da gente encerrar. O fato de ser um público gratuito, o funil é muito grande ou não? Se você entende essa a pergunta, acaba tendo... São poucas pessoas que acabam ficando dentro pela sua experiência no presencial. Você fala dando continuidade? Não, até que é uma taxa alta de pessoas, cara. Porque porque é muito diferente, cara. O cara ele não espera. Mesmo eu tendo falado pra ele que ele ia chegar e ia ter resultado, ele não espera que ele vai ter. Então, quando ele tem o primeiro resultado, assim, ele fala, putz, cara, é diferente o que esses caras fazem. É muito difícil o cara que não entra depois pra comunidade. Ele acaba entrando, pode não entrar no mesmo dia, no mesmo evento, mas ele continua acompanhando e uma hora ele entra. Jackson, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu queria falar pro Alan que o Jackson se mexe mais que eu. Eu me mexo bastante, né?
Então, você ganhou hoje. Parabéns, muito obrigado. Estava precisando mesmo, cara. Obrigado mesmo por você ter vindo. Obrigado por vocês terem dado essa oportunidade para a gente de fazer o curso de vocês aqui. Legal, Eu cara. sei que você já agradeceu 2 vezes, que deve ter sido bem legal. Então, a gente fica feliz. Esperamos tê-los de volta, né? Com o pessoal da tribo e da Aldeia. aldeia aqui de volta, com seus novos mentorados. Perfeito. Sucesso aí para vocês, boa viagem aí para esse tour na Europa. E para você que esteve conosco, agradeço também o tempo que vocês tiveram aqui. Viram que a conversa com o Jackson foi maravilhosa, que vocês depois acessem as plataformas dele para poder entender um pouco mais do mercado de trading. E assista a esse programa e outros programas nas nossas plataformas do YouTube e do Spotify. E fica aqui um recado para você também estar conosco aqui no Mundo dos Eventos, tá bom, pessoal? Até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau.